115 anos, carregamos o orgulho de sermos brasileiros e o compromisso com a excelência. Nas grandes celebrações e também nos momentos mais simples, porque entendemos que cada instante merece ser vivido. Seguimos honrando nossa tradição, inovando com propósito e levando qualidade em cada garrafa. Salton, 115 anos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada de Herança e Legado. Hoje nós vamos falar sobre gestão e expansão de patrimônio imobiliário. E eu tenho aqui comigo Jonathan Brignol, Head de Inteligência Imobiliária da Faz Capital. Jonathan, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite aí. É um prazer e um privilégio, né, Carlos, estar aqui conversando contigo, conversando com os nossos atuais e futuros clientes e trazendo essa visão técnica, trazendo uma visão profissional, equilibrada, de um tema que é muito importante do planejamento financeiro, que é a parte imobiliária, né? A gente fala muito sobre o financeiro e a gente percebe que precisamos integrar o imobiliário com o financeiro, que afinal tudo faz parte da herança e do legado dos nossos clientes. Maravilha. Pois é. Bom, então imóveis, né, são os queridinhos do brasileiro, né? O brasileiro adora, né, comprar um imóvel. A gente cria vários termos, né? O sonho da casa própria, quem compra terra não erra, né? Enfim, às vezes um que eu gosto bastante, acho bastante curioso, né? A pessoa tem R$1 milhão, R$1 milhão, e ela compra um imóvel e diz adquirir patrimônio. Como se ela não tivesse patrimônio quando tinha R$1 milhão. Não fosse, né? E agora ela tem patrimônio porque comprou um imóvel, né? Então, assim, é indiscutível que imóveis são os queridinhos do brasileiro. E, claro, né? A gente vê aí, por exemplo, nos últimos 5 anos, né? A valorização dos imóveis superou a inflação em muito, né? Ou seja, quem tinha um estoque de imóveis enriqueceu mais do que a inflação. A correção dos aluguéis foi acima da inflação também, né? Pelo menos recentemente. Então, parece que a oportunidade está dada, né? Por outro lado, taxas de juros super altas, né? Uma certa dificuldade de alavancagem. A inadimplência ainda está ali presente para quem aluga, né? Certeza. 2025 foi na casa de 5,8%, né? A inadimplência média no Brasil. Tá? Então, assim, tem grandes oportunidades, mas ainda assim tem os seus desafios, né? Principalmente hoje com imóveis super valorizados, né? Então, minha primeira pergunta para ti para quem está interessado aí em melhor gerir o seu patrimônio ou expandir o patrimônio imobilizado. O mercado imobiliário, né, ele continua sendo tão simples quanto ele era 20 ou 30 anos atrás, quando a maioria das pessoas construiu o seu grande patrimônio imobiliário? Não, definitivamente não, e eu entendo que essa é uma das minhas missões, tanto aqui no nosso Herança e Legado, quanto no meu dia a dia há 20 anos. É explicar para cada pessoa, Carlos, que me procura, que não tem mais espaço, na minha opinião técnica, para o empirismo. Para a gente olhar para aquele imóvel, para nós... O feeling. Isso, a gente coçar a cabeça, digamos assim, e fazer essa aquisição. Eu entendo que esse investimento imobiliário, ele é fadado ao fracasso. Por quê? A gente hoje vê, tecnicamente falando, eu vou, digamos, contextualizar tudo que tu disseste. Hoje, um imóvel é muito mais caro, monetariamente falando, quando eu comparo unidades de salário mínimo com um determinado imóvel, o metro quadrado hoje é muito mais caro. Basicamente, o que eu estou dizendo tecnicamente falando, o que é caro é uma coisa chamada CUB, custo unitário básico, que é quanto custa construir, Carlos, um metro quadrado de um padrão construtivo em um determinado local. Então, como eu preciso investir mais unidades monetárias, eu tenho naturalmente mais risco. Então, eu preciso obrigatoriamente estudar mais. Então, o que eu penso e acho que a Faz Capital, enquanto companhia, enquanto empresa, ela terminou, e a minha área vem para fazer isso, com uma dicotomia que, na minha opinião, ela é contraproducente, de discutir qual é o melhor mercado. Qual é o melhor mercado, financeiro e imobiliário? Ambos. Depende do momento, depende do acesso que tu tens e da análise que tu fazes, Carlos. Porque esse é o ponto. A gente tem excelentes teses imobiliárias e outras não. Exatamente como qualquer mercado. Mas o ponto aqui o que torna uma tese imobiliária uma tese excelente. Quais são os pontos, ainda mais agora com a reforma tributária, quais são os pontos que eu preciso analisar, Carlos, para que eu tenha a certeza que eu estou fazendo um bom investimento imobiliário?
essa complexidade de análise, ela com toda certeza não existia 20, 30 anos atrás. As coisas eram muito mais simples. Maravilha. Ou seja, ainda tem oportunidade, mas a oportunidade ela está muito mais complexa, Com certeza. desafiadora e às vezes um pouco mais escondida do que era 20, 30 anos atrás. Com correto? certeza, até porque hoje, com o advento da informação e da internet, trazendo um exemplo prático, leilão. Eu sempre gosto de dizer que tem excelentes oportunidades em leilão. Para quem está nos acompanhando agora, que dedicou ali uma parte da sua noite ou uma parte do seu dia para estudar o que a gente está conversando, tem boas oportunidades em leilão, Carlos? Tem. Eu sempre brinco que o leilão não é nem tão fácil quanto o influencer do Instagram te diz que é, nem tão difícil quanto tu pensas que é. Tu, digo, enquanto não especialista. Tem ótimas oportunidades. E é natural que essas ótimas oportunidades pela internet sejam propagadas. Então, isso muda o mercado. Antes, quando eu começo em 2006, qual era o diferencial de alguém? Era ter uma informação que outra pessoa não tinha. Hoje, ter ou não ter informação não é mais diferencial. O diferencial é o quê? A forma que analisamos e a forma que aproveitamos a informação que se tem acesso. Basicamente é isso. Quis trazer o exemplo do leilão, porque eu acho que ele elucida bem o que a gente está dizendo. Tem boas oportunidades? Tem excelentes. Só não é nem tão simples quanto quem te diz, que quem influencia essa área diz que é, nem tão difícil quanto a gente empiricamente diz que é. Mas tem muita oportunidade boa, Carlos, e quase que diariamente nós conversamos com os nossos clientes sobre isso. Porque a gente entendeu que o racional da nossa companhia foi basicamente o seguinte: o que o nosso cliente precisa entender ou quer entender para ganhar mais dinheiro? A gente entendeu que imóveis e dentro dos imóveis, leilão. Então, a gente acha que essa gestão profissional, por exemplo, ela abarca esse tipo de análise. E em mercados que daqui a pouco tendem a sair um pouco do óbvio, enfim. Eu gosto bastante de conversar sobre isso. É interessante, tu aumentou uma questão sobre a concorrência entre o investimento financeiro e imobilizado, né? Sim. Que às vezes fica aquela dúvida, poxa, mas qual que vale mais a pena, qual que me dá menos risco, mais retorno? E a gente trabalha muito com um trinômio, né? Que é o aspecto comercial, Sim. o aspecto financeiro e o aspecto tributário. Então, esses são os três pilares, né, para a gente interpretar qual estratégia vale mais a pena. Se perguntar, às vezes, para um teu consultor de investimentos, ele vai dizer, não, vende o imóvel e aplica que dá mais dinheiro. Okay. É a visão puramente do financeiro, né? O comercial, pergunta para o teu corretor, o corretor vai dizer, não, vale comprar na planta, porque valoriza e assim coisa e tal, depois se você vende ou aluga ou compra para Airbnb, né? E o contador e o advogado vão ter o foco no tributário, dizer, não, bota nessa holding aqui, estrutura assim, bota ali. Então, parece que cada um desses profissionais traz um recorte apenas da estratégia e às vezes elas competem um com o outro, né? A visão de um vai interferir na do outro. Tá? Então, assim, qual é o aspecto, na tua experiência atendendo famílias com grande patrimônio imobiliário, o aspecto mais negligenciado, né, dessa trinca aí de aspectos? Toda vez que eu hipertrofio alguma variável desse trinômio, esse é o principal aspecto negligenciado. E eu quero trazer aqui um exemplo de um cliente. Por favor, gostamos de exemplos, vai. Exemplo prático, o cliente que o nome começa com a letra R. Esse cliente me trouxe o seguinte caso, conversando, ele disse o seguinte, Jonathan, tem uma sala comercial, então eu vou ir hipertrofiando cada uma tu falou dos elementos da trinca e depois eu te respondo objetivamente. Ele me disse o seguinte, tem uma sala comercial, Carlos Gomes, Porto Alegre, muito bem localizada, que hoje vale 600 mil. Só que eu estou recebendo R$ 2.400 líquido. 0,4. 0,4. Pouco. Pouco em relação a quê? Ao valor de mercado. Isso! E esse cliente me disse o seguinte, porque, por exemplo, se eu te der 600 mil, tu me entregas quanto de retorno? Eu brinquei com ele, né, que eu falei, não, tu tem que me entregar mais do que 600 mil para que eu possa te entregar retorno. Brinquei. Mas vamos lá. Se hoje esse cliente vender o imóvel de 600 mil e aplicar uma aplicação de baixo risco com liquidez diária, eu vou arredondar e simplificar aqui, esse cliente teria R$ 6.000 de retorno.
E nesse momento, o que eu estou hipertrofiando? A parte financeira. Esse cliente, vamos chamar de Roberto. O Roberto, ele pensa o quê? Ele está falando com um assessor de investimento, que, por conflito de interesse, vai dizer para ele, vende o imóvel e aplica o teu recurso comigo. Ok. Só que eu disse para ele o seguinte, eu concordo parcialmente com a tua análise. Por quê? O Roberto, ele não investiu 600 mil reais nessa sala comercial na Carlos Gomes. Ele investiu 180 mil reais 9 anos atrás. E eu defendi a tese de... agora eu já estou olhando. Eu estou olhando o financeiro e o comercial. Eu disse para ele que, a priori, eu manteria essa sala dentro do patrimônio dele. Por quê? Quando eu olho para a taxa interna de retorno, quanto ele investiu? 180. Ele recebe 2.400. Ele está recebendo 1,5% do investimento inicial. Eu estou olhando para uma outra métrica. Eu estou fazendo uma outra análise. É cash flow, é fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Por essa análise, eu tenho que fazer o quê? Mantenho. E nesse momento, talvez ele possa pensar, tá, Jonathan, mas ele fica confuso, talvez. Pô, então tu és corretor de imóvel ou tu és o gestor da Faz Capital? E eu vou para o terceiro ponto. Porque quando eu recomendo para o Beto ficar ou não ficar, eu tenho que olhar o financeiro, o comercial e o tributário. É um imóvel comercial. O imóvel comercial não enquadra numa, por exemplo, numa isenção que tem no residencial, Carlos. Se esse imóvel, e o Beto é um investidor recorrente, é um investidor profissional do mercado, então ele não tem isenção de imposto. Mesmo que ele reinvista os 600 mil do produto dessa venda em outro imóvel, por ser comercial, não tem isenção. Opa, então será que vale a pena eu pagar, vou arredondar, 15% sobre um ganho de capital de 420 mil? E eu começo a olhar o patrimônio do Roberto como um todo. Fica claro? Claro. Perfeito. Então, o principal erro é hipertrofiar cada elemento. É focar em um só e ignorar os outros. É isso, porque eu tenho que olhar o patrimônio de todos os nossos clientes como um todo. A gestão patrimonial, Carlos, ela tem 6 pilares. Então, é gestão financeira, gestão de investimento e gestão de risco. E eu faço essas 3 gestões planejando para o nosso cliente 3 coisas. Acho bem importante o nosso público entender isso. A gente faz essas 3 gestões pensando no planejamento da aposentadoria, no planejamento da sucessão e no planejamento tributário. E a gente também entende que esse posicionamento híbrido, por assim dizer, é um diferencial da nossa abordagem. Porque a gente também percebeu que o cliente do Private, do Ultra, o cliente de High Ticket, ele quer centralizar em alguém a tomada de decisão do patrimônio dele. Então, a gente está tecnicamente pronto para olhar cada parte desse trinômio de forma adequada, profunda, madura, adulta e falar aquilo que a gente entende ser melhor. Nesse caso, por essas especificidades, eu disse para o Beto que eu, tecnicamente falando, manteria esse imóvel. Pelo menos por um tempo até a segunda ordem, né? Digamos, se estagnar em 600 mil, parar de valorizar o capital. E olha que bacana, foi exatamente o que eu disse para ele, que eu não via, tecnicamente falando, upside, potencial de valorização dentro desse imóvel. Mas que, pela relação, olha só, como a gente entende que tecnicamente o juro vai cair e que o aluguel da sala sobe, faria sentido a manutenção desse investimento imobiliário. Por algum tempo. Por algum Maravilha. tempo. Tá bom. E um outro ponto, desculpa te interromper. À vontade. E uma coisa que eu estimulo no Beto, nos nossos clientes, e quero estimular em todo mundo que nos acompanha, é: tu precisas revisitar periodicamente cada um dos seus ativos imobiliários. Da mesma forma que tu revisita e reanalisa os investimentos financeiros. Às vezes de um ano para o outro já está, né? Pode ser que ano que vem aconteceu alguma coisa naquela região, né? Ou no mercado local, dizer, bom, antes vendia por 600, hoje já vende por 580. Opa, já estagnou, já gerou um certo, alerta. É uma luz amarela, é uma luz vermelha que tem que chamar atenção. Ou, por exemplo,
será que o meu indexador, o que está corrigindo o aluguel dessa sala comercial, é o melhor indexador para o momento? Então enfim, eu acho que a gente não pode simplificar coisas que não são simples. Basicamente é isso. Tá bom. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a parte do comercial, a parte do financeiro. Vamos falar também um pouquinho agora sobre o tributário, né? Ok. Pode até usar esse exemplo ou outros exemplos, né? Se tu tiveres aí à mão. Aquela questão de comprar na pessoa física ou comprar na pessoa jurídica, seja na empresa dele ou numa holding constituída para isso. E também alugar na pessoa física ou alugar na pessoa jurídica, seja na empresa dele, seja numa holding constituída para isso. Onde que a gente costuma errar? Né? Onde que, quando chega o caso para ti, a gente vê que tem que fazer um certo movimento para racionalizar, para potencializar aquele ganho ali? E o que a gente pode sugerir para quem está nos assistindo de estruturar o seu patrimônio na PJ ou na pessoa física? Vamos lá. A sucessão de cada cliente é um quebra-cabeça, que tem peças financeiras e peças jurídicas. Quando a gente vai olhar para a sucessão e a parte tributária, eu olho para 3 instrumentos: doação em vida, holding, testamento. A holding, com a reforma tributária, ela passou a ser não menos eficiente porque ela é eficiente, mas o que se aplica para o imóvel se aplica para a holding. Hoje não tem mais espaço para comoditizar a holding. Eu entendo que o mercado nos últimos anos meio que joga ao vento. Holding. Bota tudo na holding, tá resolvido. Isso. Qual regime tributário, quais cláusulas não podem faltar dentro desse contrato social dessa holding, etc. e tal. E na reforma tributária, Carlos, a resposta vai ser depende, e não é por ser mureteiro ou da resposta de consultor, é que efetivamente depende da estratégia que tu queres implementar. Se tu tens um caráter mais permanente em um imóvel, a sugestão vai ser uma. Se tu tens um caráter mais especulativo, a recomendação vai ser outra. Pode dar alguns exemplos? Vamos lá, eu já aprofundo, sim. Vou te dar um exemplo técnico de um investidor que estava incomodadíssimo agora, ele já tem uma holding constituída no lucro presumido. A alíquota dele, eu vou arredondar, era 11,3% antes da reforma. Ele tem tais imóveis, esses imóveis são mais residenciais, esses imóveis têm tal faturamento por ano. E ele estava incomodadíssimo porque a alíquota dele sairia de 11,3% para mais ou menos 16,8%, por conta agora de IBS e CBS. Só que ele não sabia que, pela característica da carteira, tinham algumas isenções. Em português, esse cliente específico, ele tinha mais imóveis residenciais na carteira. Uhum. E aí, por existirem alguns imóveis residenciais e outras 2 características que, por tempo, eu não vou ter tempo de discorrer, com perdão da redundância, ele tinha uma redução da base de cálculo. Então, essa pessoa que pagava, antes da reforma, Carlos, 11,3%, com a reforma vai pagar 16,8%. Só que a base de cálculo dela, por uma característica técnica que a gente sabe interpretar na lei, a base é menor. Ou seja, se ele tinha 10 milhões em patrimônio, ele pagava 11,3 sobre 10 milhões, agora ele paga 16,8 sobre 6? É mais 7? ou menos isso. É sobre o provento. E aí, sobre o que ele recebe mensalmente, ele tem Que possibilidade dá de menos, reduzir. né? No final dá menos. Diminuiu a carga dele. Isso. Porque interpretação adequada da lei e o conhecimento, e eu digo como contador que sou desde 2009, hoje a gente precisa entender especificidade. É isso que eu quero te dizer sobre a holding. A holding não tem o caráter genérico. A holding é algo personalizado, é algo exclusivo. Esse cliente já tinha buscado uma orientação profissional também genérica. E eu acho importante o pessoal que nos acompanha entender que nós somos especialistas em gestão patrimonial de alta e altíssima renda. Então, o meu tempo é entender qual é a dor que a pessoa que tem, o investidor ou investidora de muito poder aquisitivo tem e resolver exatamente essa dor. Então, essa personalização faz com que eu tenha, Carlos, compreensão específica de legislações específicas para holding, lucro. Tu entendes a concatenação que eu estou dizendo? Eu não posso falar de holding de forma aleatória ou de um determinado regime tributário, por exemplo, lucro presumido, ou de uma carteira de imóvel. Não.
O que eu estou trabalhando aqui é na especificidade. O Carlos, com uma holding constituída com lucro presumido e com mais imóveis residenciais, tem tal especificidade. Como cada pessoa que nos acompanha nesse momento tem a sua especificidade. E a gente está tecnicamente pronto para atender essas especificidades. Tá. E digamos que eu, Carlos, por exemplo, não tenho imóveis para aluguel. Ok. Tá? E digamos que eu quero começar agora essa estratégia. Tá? Ok. Eu vou começar com ou talvez um pequeno, uma sala comercial, ou enfim. Para quem está começando, quer expandir seu patrimônio atual através de imóveis. Já dá para ter alguma dica com relação a... Já largo com uma holding, se eu quero para aluguéis, por exemplo? Ou não tem como responder assim, tem outras variáveis aí? Tem outras variáveis, mas se tu puderes iniciar com uma holding, eu acho que é interessante. Por quê? Porque ela te traz uma camada... Principalmente se tu queres começar e tu vais te comprometer contigo mesmo que tu vai ter mais imóveis. Então tu já pode começar certo. Jonathan, mas a holding é mais cara. Sim, a tua operação fica onerosa e aí passa a ser o quê? Vantagem e desvantagem, pró e contra. Sim, tu começares e se tu pensas em, pô, Jonathan, vou ficar com um imóvel só. Talvez uma holding não faça sentido, mas tu vais começar com um imóvel e tu pensas em aumentar teu patrimônio? Tu pensas em ter 5, 6, 10 imóveis? Então tu já pode começar certo. Talvez no início a tua operação vai ser mais onerosa sob o ponto de vista financeiro, né? Contador, advogado, etc e tal. Embora tu possas também nos acessar para ser mais um pilar consultivo na tua estrutura, mas eu entendo que tu pensares antes toda a tua estratégia patrimonial é muito mais eficiente. Tá. E agora, por outro lado, aquele que já começou, né, já foi proativo e foi lá, comprou 1, comprou 2, comprou 3, comprou 4, comprou 5, não estabeleceu a sua holding e hoje a gente senta para conversar com a gente e a gente constata, puxa vida, estaria muito mais eficiente dentro de uma holding. Também não é assim, né? Estala os dedos, abre a holding, está tudo resolvido, tem que fazer todo um processo de tombar esses imóveis, né, todos para dentro da holding, ou seja, de ti para ti mesmo, né? Poxa, eu sou o único dono da holding. Na pessoa jurídica. Eu sou o único dono dos imóveis na pessoa física. Então eu estou transferindo de mim para mim, vou pagar aí uma tonelada de TBI, de registro de imóveis, coisa e tal. Puxa vida, né? Todo esse transtorno para mais ou menos que dar na mesma e começar a ganhar um pouco mais ali na frente, né? Que a gente pode dar de estratégia e de inteligência imobiliária para que isso se torne o mais barato possível, tá? O mais eficiente possível e, às vezes, até, digamos assim, evitando pagar imposto. Ok. A gente precisa entender... O primeiro ponto dessa recomendação é entender a fome arrecadatória dos municípios. Então, voraz. Então, independente da esfera governamental, Carlos, a gente entende que há um ímpeto maior por arrecadação. Ponto. E aí que entra de novo a especificidade da informação. Tem na Constituição Federal um determinado artigo que diz o seguinte: o seu Carlos, ele pode fazer a holding dele, transferir os imóveis dele para ele mesmo com imunidade de ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Zero imposto. Zero imposto. Não é diferente, eu até brinco, né? Imunidade é ter zero imposto. É diferente de isenção, porque quando tem imposto e a alíquota desse imposto é zero. Aqui a gente está falando de imunidade, é não ter imposto, desde que alguns pré-requisitos sejam atendidos. Opa, então, pessoal de casa, anota aí, tá? Checklist. Isso. Quais são os requisitos para eu transferir o imóvel da pessoa física para a minha holding sem pagar nenhum ITBI? A tua holding precisa ter ou não pode ter, são duas análises, alguns CNAEs, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, basicamente, o governo diz o seguinte: Carlos, transfere da tua pessoa física para a tua pessoa jurídica, desde que tu exerças atividades econômicas específicas e que desde que tu não exerças tais atividades econômicas. E aí, quando tu vai fazer isso, às vezes o município diz o seguinte: opa, seu Carlos, a Constituição, esse artigo, embora seja claro, tem alguns aspectos de parágrafos e incisos que são
que dão margem para dupla interpretação. Então, muitas vezes, tu tem de fato que entrar com um processo administrativo na prefeitura da cidade X e dizer, ô, prefeitura da cidade X, ou secretaria municipal de alguma coisa, eu estou aqui buscando a imunidade do ITBI. Então, existe esse processo, ele é relativamente simples e a natureza dele é extremamente técnica. Tá bom. E isso é que é importante entender, Carlos. Hoje, existem tecnicalidades, é fundamental tu entenderes de lei, de instrução normativa, de resolução. E o meu dia a dia é isso. O meu dever é ter na minha cabeça as últimas versões de leis, normativos, instruções, para estar sempre com a informação mais atualizada possível sobre os temas que são as dores dos nossos clientes, que é justamente o público que está nos assistindo agora aqui no Herança e Legado. Sim, é. E às vezes bastante negligenciado pela pessoa que faz sozinho e muitas vezes até pelo profissional que está assistindo, né? Que está acompanhando ali, né? E tu sabes que um ponto, aqui eu vou fazer uma defesa, 2 defesas, na verdade. Quando, isso é muito habitual, o cliente conversa conosco e ele fica incomodado por não ter ouvido ou do contador ou do advogado tal informação. E eu sempre digo, como contador que sou, eu sempre faço a meia-culpa, Carlos, que hoje, primeiro, o Brasil, esse arcabouço tributário, torna de quase impossível compreensão e atualização. E a gente sabe a natureza, por exemplo, eu tenho colegas, amigos pessoais, enfim, que têm um escritório de contabilidade. Eles têm 30, 40, 20, 10 empresas de segmentos diferentes, são especificidades diferentes. Essa pessoa, ela não consegue, e não é demérito, ela não é uma má profissional, ela só não consegue ter tempo hábil de ter um entendimento das especificidades de 10, 20, 30 negócios diferentes. Então é natural que essa pessoa trabalhe num nível de generalidade, porque é o que dá. Nós é diferente. A gente precisa entender a especificidade. O cliente que nos procura é a concatenação que eu falei alguns minutos atrás. É a holding no lucro presumido com imóveis residenciais. Só que o nosso tempo e a nossa atenção está nesse tipo de análise. Porque a gente percebeu, Carlos, que um entendimento legal mais profundo e mais assertivo gera economia milionária para quem está nos acompanhando agora ao longo do tempo. E esse é o nosso dever. Né? A nossa empresa tem como valores, são 6/7 valores agora, só que 2 deles é o quê? Profissionalismo e conhecimento. Então é meu dever, como diretor da companhia, ter esse nível de especificidade. É saber o que todo mundo ou que ninguém sabe para te dar a melhor informação possível para que tu tenhas a tranquilidade de investir teu patrimônio financeiro ou imobiliário conosco, com a Faz Capital. Beleza. E poder falar, desculpa de novo te interromper, mas poder trazer esse nível de profissionalismo e tranquilidade para o cliente somos especialistas nas dores que são as tuas. É isso. Excelente. É isso. Eram 2 defesas que tu ia fazer? Eu encerro o meu argumento por agora. Tá bem, mas basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro, né, Carlos? É entender tudo isso e estar sempre muito atento. Eu acho importante porque não basta a informação para a melhoria para o melhor atendimento. Hoje eu tenho percebido muita necessidade de atualização. Em português, tudo que eu aprendi, ou boa parte do que eu aprendi na faculdade, acabou de mudar com a reforma tributária. Então, não basta... Se tornou obsoleto grande parte, né, do conhecimento. A grande parte. Agora, Jonathan, queria te ouvir com relação a 2 pontos que são muito, como planejador financeiro, são muito importantes, né, para mim, que nosso cliente costuma pensar na expansão do patrimônio, na construção, né, do seu império ali, do seu vasto patrimônio imobiliário. E às vezes ele está tão focado no crescimento que ele deixa 2 rabos soltos, né? Dois riscos muito grandes. Tá? Eu gostaria que você falasse dos 2 em momentos diferentes. Um deles é o crescente risco sucessório. Okay. Por quê? Eu estou crescendo. Se eu não estruturo ou se eu não tenho recursos para depois pagar por essa sucessão, ela fica
às vezes tão cara que dilapida um volume gigantesco. A gente viu casos de 50%, 60% do patrimônio ser dilapidado em alguns casos, né, na sucessão. E não vou falar de casos dramáticos, mas casos mais dramáticos ainda, vai todo o patrimônio na briga sucessória ali. Então, de só crescer e não estruturar, tá criando um problema para o seu clã, para a sua família. Do outro ponto, do outro aspecto, outro pilar é não considerar o pilar da liquidez. Acumula, imobiliza numa sala. Acumula, imobiliza num terreno. Acumula, imobiliza num imóvel para alugar. Quando a gente vê isso dioturnamente, né? Clientes ricos, né? Eu diria ricos, pessoas com dezenas de milhões de reais e não tem dinheiro. Então, é o famoso rico sem dinheiro. É aquele que está com um patrimônio de 20, 30, 40, 50 milhões. Quando vai ver, a liquidez dele é 100 mil, 200 mil, 500 mil reais. Que aquilo ali não daria, né, em algum momento de crise, digamos assim, desse patrimônio, não dá o colchão necessário para ele preservar com qualidade o seu patrimônio e a tranquilidade da sua família. Tá? Então, por favor, vamos lá. A parte do problema sucessório da expansão do patrimônio e o problema da ausência de liquidez no crescimento do patrimônio. Problema número 1. A ausência da parte sucessória no crescimento do patrimônio. Quando eu vou conversar com algum cliente, eu gosto de dividir o patrimônio dele em patrimônio inventariável e não inventariável, para ele já pensar em sucessão desde o início. Eu não converso hoje financeiro e imobiliário, não. Inventariável, não inventariável. Eu tenho essa outra divisão, porque eu preciso pensar na sucessão. E eu faço um cálculo que ele é muito legal e a gente está tendo, e desde já eu quero convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo no Herança e Legado a interagirem conosco, interagirem com os nossos materiais, podem marcar uma reunião comigo para conversar sobre isso, que é basicamente o seguinte, Carlos. Hoje, semana passada aconteceu isso. Vamos chamar o Dr. G, ok? Patrimônio imobilizado de mais ou menos 14,5 milhões. Financeiro, zero. Zero? Zero. E zero não é uma figura... mês de reserva de liquidez. Não, porque ele depende dessa estrutura de 14,5 gerar receita para viver a vida. Ok? Porque tem uma hipertrofia por crença de que o imóvel é a melhor coisa do mundo, neste caso. E o meu ponto com o Dr. G o imóvel é uma excelente coisa, mas ele não é a melhor coisa do mundo, como o financeiro também é uma excelente coisa e também não é a melhor coisa do mundo. Então, o que eu trouxe para ele, e depois de um tempo de interlocução, ele parece definitivamente ter entendido. Tu tens 14, vamos arredondar, tu tens 14 de patrimônio. Qual é o teu custo de inventário hoje? E foi legal, porque por mais que tu pressupõe que um investidor com 14 milhões de patrimônio, ele tenha todos os conhecimentos, mas não. Porque não é o métier dele. O métier dele como eu te falei, ele é um médico. Então o métier dele é medicina. E eu falei o seguinte, doutor, pensa comigo. Hoje tu tens 14. Quanto custa o teu inventário hoje? Ele tem um filho e uma esposa. Esse inventário hoje custa X. Historicamente, esse valor, ele não vem crescendo porque tu fizeste bons investimentos imobiliários? Ele falou, sim. Falei, ok. Em finanças a gente chama isso de CAGR, Compound Annual Growth Rate, taxa anual de crescimento composto. O patrimônio imobiliário dele vem crescendo há muito tempo. Então, ano que vem, tu concordas que o teu patrimônio vai estar maior? Sim. Ok. Com o aumento do patrimônio dele, Carlos, o que também vai estar maior ano que vem? Custo de inventário. O custo do inventário. E eu preciso pensar de forma estruturada nisso. E quais são as soluções financeiras que podem nos ajudar nesse momento de inventário? Seguro de vida, previdência, offshore. A tua estrutura toda tem que ser pensada a priori. Previdência, seguro de vida e offshore, eu estou falando de bens inventariáveis ou não inventariáveis? Nenhum inventariável. É isso. Por isso a divisão mais coerente da gestão profissional de patrimônio é bens inventariáveis e não inventariáveis. Perfeito. Então, eu preciso trazer inteligência para isso, porque
crescer, mas é crescer com estratégia e com inteligência sucessória. Imagina que... E um outro ponto, não é o foco do nosso episódio, mas só para pensar. A gente comentou alguns minutos atrás sobre a fome arrecadatória das diferentes esferas governamentais. Ok? Nosso atual ministro da Fazenda, na cúpula do G20, usou o termo ridículo para definir a nossa alíquota atual de ITCMD. De transferência por morte. Imposto de transmissão, causa morte ou doação. Isso. Então, e se essa alíquota mudar, o que acontece com o custo do inventário do Dr. G? Aumenta. Explode. Então, eu não tenho teoria catastrófica, cataclísmica, apocalíptica, nada. Mas eu preciso pensar nisso. Então, problema número 1, eu tenho que resolver isso. O segundo problema é, por não pensar, eu não estruturo também a sucessão no ponto de vista legal. Quais são as cláusulas que não podem faltar na minha holding? Opa, eu não sei. Vamos lá. E para isso, de novo, nós teremos que ter alguns episódios para falar delas, mas a gente tem uma reunião no futuro para poder falar. Mas só vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos. Tá? Eu tenho a Laura, eu tenho o Arthur, eu tenho a Olivia. A Laura tem 21, o Arthur tem 11, a Olivia tem 10 meses. Como que eu penso a sucessão hoje do meu patrimônio? E isso parece um pouco louco, é um pouco desafiador pensar, mas esse é o problema do mundo real. Essa é a dor, como eu falo, essa é a dor do rico. Eu tenho certeza que quem nos acompanha nesse momento sabe que essa é a dor. Por exemplo, será que o marido, a mulher de qualquer um dos meus filhos, eu quero que esse cônjuge, ele participe ou não participe disso? Eu quero deixar... Eu posso querer reverter a uma doação? Eu posso, por exemplo, deixar com que eu faça uma doação e o Arthur, por exemplo, use esse imóvel doado para fazer uma operação de crédito? Olha o nível de complexidade, Carlos. Tudo isso eu tenho que pensar antes. Sem contar que isso mudou 11 meses atrás, com o nascimento da pequena, né? É isso. Até então, pode ser que estivesse redondinho, perfeito, sem arestas. Nasceu outra variável aqui. Exato. Preciso, talvez, revisitar tudo. E esse é o ponto de que... e vou fazer um retorno breve ao do caso do Dr. G. O Dr. G ainda tem o mesmo dinamismo que a gente tem na análise do investimento financeiro, a gente não tem no imobiliário e não tem no sucessório. A minha holding também tem que ser revisitada. Perfeito. A minha holding tem que ser repensada. Por quê? As coisas mudaram. Então, e de novo, isso tudo é muito profissional. É um trabalho, Carlos. Imagina que hoje eu vou ser o médico de cada pessoa que nos acompanha aqui no Herança e Legado. E eu tenho que ter um raio-x, uma tomografia, uma ressonância para olhar diferentes exames sobre diferentes aspectos para trazer o meu laudo, o meu diagnóstico. Então, ou seja, a legislação muda, tem que revisitar tudo. A vida muda, tem que revisitar com frequência. É isso. Perfeito. Vamos agora pro aspecto financeiro? Para a liquidez? Ok. Dr. G, 14 milhões, rico, uma pessoa rica. Ok. Né? Tem uma renda bastante robusta, suponho eu. Zero liquidez. Qualquer emergência, qualquer ausência de geração de caixa dos imóveis ou qualquer necessidade adicional de caixa ali, sendo uma sucessão ou não, tá desassistido. Sim. Super comum, né? Super. Muito comum com o investidor brasileiro. Tá? O que fazer? Muito comum. E aí vem a parte humana / comportamental e talvez a mais difícil do nosso trabalho. Eu tenho certeza que quem nos acompanha até agora percebe o domínio técnico e acha que o domínio técnico é a parte difícil do meu trabalho. Entender legislação, artigo, parágrafo e inciso é fácil. O meu ponto é dizer para ele o que eu disse. A não geração de renda, a ausência de liquidez do Dr. G vem do quê? Imóveis em Gramado e na Serra sem a ocupação de outrora. Desencaixe de caixa. E o meu ponto é dizer para o Dr. G, Dr. G, tais imóveis dessa carteira hoje não são mais boas opções. Precisamos vender.
Precisamos admitir que, de certa forma, estamos errados, ou que, nesse momento, essa tese não faz mais sentido. E aí entra o desapego. E essa sim é a parte difícil. Mas imóvel não é a melhor coisa do mundo? Como é que eu vou vender? Isso! E como eu digo pro meu amigo que eu vendi meu apartamento em Gramado? E que eu tenho certeza que quem agora nos acompanha sabe que é isso. E tá tudo certo, a gente também entende, porque a gente também tem o nosso apartamento em Gramado. Só que a questão é, eu preciso reforçar liquidez de forma equilibrada. Como é que eu resolvi isso tecnicamente? E de fato ele aceitou a sugestão. Inclusive colocamos à venda 3 imóveis em Gramado e 1 em Caxias. Que foi o seguinte, o Dr. G tem uma idade. Eu acho que também é papel do consultor, do planejador financeiro, Carlos, trazer a base científica do que eu estou te recomendando. Porque eu não estou te dizendo, Dr. G, vende o teu imóvel porque sim. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Liquidez aleatória, randômica, isto. Que é o seguinte, Dr. G, esses imóveis não fazem mais sentido para a tua tese por tais motivos. Tu tens um determinado perfil, tu te vê como um investidor moderado, como um investidor equilibrado. Tu tens uma regra, tu tens uma idade, que basicamente diz o seguinte, 80 menos a tua idade é o percentual do teu patrimônio que tem que estar em ativos de renda variável. O imóvel é um ativo de renda variável. Com o passar do tempo, aí eu trouxe Markowitz para o Dr. G, para ele entender teoria moderna de portfólio. Eu não estou falando de uma ação da Petrobras, não. Estou falando de um imóvel. Mas, Dr. G, tu precisas diminuir ao passar do tempo a tua exposição a risco. 1% ao ano. É isso que diz a análise profissional. E claro que eu vou pensar o seguinte, quais são os imóveis do Dr. G que estão nas situações mais delicadas? Quais são os imóveis que o Dr. G vai pagar menos imposto? Não é recomendar a venda pela venda e nem a liquidez pela liquidez. E é muito prazeroso montar esse tipo de estudo, Carlos, e apresentar para o Dr. G uma solução inteligente, personalizada e pensada. E mostrar para ele, para que ele entenda aquilo que a gente está dizendo. Tá bom. E às vezes não é dos 14 milhões ele vender 4, 7, 10. Não é. Um e meio, às vezes, que é uma sala, uns imóveis dele, racionalizado, já resolve praticamente todos os problemas. O nosso número exato foram 4 milhões. 4 milhões. Para que eu acho que também é parte do planejador financeiro do high ticket entender isso. Ele gosta de imóvel. Então, ele quer saber que ele tem 10 milhões imobilizado. Mas eu preciso dizer o seguinte, tu precisas de 3, 4 em liquidez, de forma pensada. E aí, como é que eu escolhi esses imóveis? Ocupação baixa. Eu usei um critério que é o upside. Eu expliquei para ele por que eu não via tecnicamente mais potencial de valorização naqueles imóveis. Já estão estagnados, parando de valorizar. Isso. Hora de vender, talvez. E eu trouxe até um conceito de 2 autores, que é o Miller e o Friesen, que dizem basicamente o seguinte, é para a empresa, mas eu adaptei imóvel. Cada empresa, ela nasce, ela cresce, ela fica madura, ou rejuvenesce ou declina. Cada tese de investimento é igual. Então, esse imóvel, quando ele nasce, ele está na planta, ele estoura. Gramado foi maravilhosamente bem nos últimos anos. E agora? Maturou. Eu vejo possibilidade de rejuvenescimento na tese do Dr. G? Não. Se eu não vejo rejuvenescimento, eu vejo o quê? Declínio. Vamos sair antes de declinar? Perfeito. E explicar para ele que uma coisa é vender o imóvel e outra coisa é colocar à venda. Tudo isso já faz parte da nossa inteligência imobiliária. Eu explico para o Dr. G e para cada um dos nossos clientes, Carlos, quem pode comprar o teu imóvel? É fundamental que tu entendas o lado oposto dessa equação para saber o quê? Precificar. Porque não adianta simplesmente eu colocar os imóveis à venda a um preço que eu penso que ele vale. Não. Uma coisa é vender e outra coisa é colocar à venda. Maravilha. Bom, vou usar... a gente falou de 2 pilares agora, né? O custo sucessório e a questão da liquidez. Eu gostaria de juntar os dois, tá? Até para encaminhar para o nosso próximo assunto. Vamos usar esse mesmo exemplo. Se desses 14, 4 se tornarem líquidos, conseguiu vender 4 milhões em imóveis, né? Bom,
O que fazer com esse dinheiro? Eu acho que a gente pode resolver muita coisa com ele, inclusive diminuir o custo sucessório, Com né? certeza. Antes você comentou previdência, Isso. seguro de vida Offshore. e estruturas offshore. Tá? Dá tranquilamente para a gente usar esses 4 milhões para ter uma liquidez para as operações do dia a dia, né? Se ele necessitar de algum custo adicional. Os 10 milhões de imóveis que sobraram não estão gerando caixa suficiente, ele pode usar aquilo para os custos de vida dele. Mas também podemos já usar para alimentar essas 3 estratégias. Com certeza. Alimentar um pouco da previdência. Contratar um seguro de vida que vai tornar a família líquida no momento da transmissão. O seguro é a liquidez sucessória. Perfeito. E o offshore é a liquidez sucessória internacional. É a inteligência. Basicamente... É a cereja desse bolo. Beleza. Explica pra gente, então, como que essas ferramentas funcionariam, né? Digamos, esse mesmo cliente optou por usar esses 4 milhões para racionalizar a parte sucessória e ainda assim tá com esse dinheiro investido e rendendo. Tá. Então, vamos lá. Esses 4 milhões oriundos dessa venda vai ter um pênalti tributário, porque existe ganho de capital. Nesse caso, olha que curioso, o Dr. G tem uma carteira prioritariamente de imóveis residenciais, só que ele não tem o benefício de reinvestir esse dinheiro em imóveis e ter isenção. Por quê? Porque ele vende com recorrência alguns imóveis residenciais e ele já usou esse benefício em outrora, esse benefício se renova a cada 5 anos. Então, eu vou pegar uma parte desse recurso, vou tornar ele num ativo inventariável, que é o quê? O senhor G já tem uma idade avançada, liquidez. Um bom CDB. Ok? Ok. Beleza. Previdência. Liquidez sucessória. Aí tem a esposa, que é a doutora A, e tem o Gzinho, tá? Que tem o mesmo nome do Dr. G. Então, a gente já pensou nisso e nas proporcionalidades. O seguro de vida é a cobertura disso. Então, a gente fez uma apólice devidamente robusta. Por quê? Eu ainda tenho... Embora esses imóveis tenham uma vantagem também aqui para o Dr. G, que já estão numa holding. Então, a gente tem algum... Mas igual eu tenho que pensar no custo disso no caso da falta dele. Isso já está tudo bem pensado, tá? A gente até revisitou, a gente aproveitou e fez esse overview 360. E o Dr. G tem isso aí, a especificidade. Qual é o grande medo dele? Instabilidade política no Brasil. Dentre essas ferramentas, qual foi a hipertrofiada? Quando da venda dos imóveis, tá? Os imóveis não foram vendidos ainda, já foi tudo definido e colocado à venda, ok? Tá bom. A gente vai hipertrofiar o offshore, porque ele entende que a dolarização é importante. Ele tem muito medo dos nossos próximos anos. Então ele quis hipertrofiar a dolarização, aproveitando também um momento de câmbio baixo. Que não é inventariável, né? Que não é inventariável então, também. Ou seja... no offshore, a transmissão é administrativa, Isto. praticamente gratuita, não tem custo nenhum, né? É rápida, eficaz, né? E não paga imposto. E o que é legal? Que ele também tem o interesse de manter uma parte do patrimônio fora, em comum acordo com a doutora A e já pensando também no futuro do Gzinho. Maravilha. Então, tudo isso é pensado. E, de novo, aqui, em ativos inventariáveis, eu estou falando algo em torno de R$1 milhão dos 4 milhões, tá? O resto tudo vão para ativos não inventariáveis. Tá bom. Hipertrofiando o offshore. E o seguro de vida saiu caro? Não saiu caro. Não saiu caro, a gente foi mais ou menos, vai mais ou menos, tá? 800 mil de cobertura, 34 mil de aporte anual. Anual. Perfeito. Maravilha. Tá. Essa não estava no script, mas tá não, bom, é isso. Tá, eu tava fazendo uns cálculos, parei para fazer uns cálculos aqui e disse, puxa vida, tá bom. Ele até queria, só um ponto técnico, ele queria fazer esse aporte em uma única vez e eu disse que não faria sentido porque ele se descapitalizaria. Então, de novo, é tudo pensado. Tá bom. Então, agora vamos para o nosso último grande bloco aqui, para a gente, antes de finalizar com algumas dicas práticas para quem está nos assistindo, que é a questão da alavancagem patrimonial através de imóveis. O que é isso, né? Da pessoa expandir rapidamente o patrimônio através de imóvel, seja com tomada de crédito, sendo com instrumentos do mercado financeiro. Eu gostaria que tu comentasses quais são os instrumentos mais comuns e as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá? Para o nosso cliente que está ali com o seu recurso e quer acelerar a expansão do seu patrimônio, tá?
através de imóveis. Justo. Eu posso te dar um exemplo de um cliente chamado Jonathan Brignol? Adoro. Opa, esse aí Tá? não é muito gente fina, mas o exemplo é que importa. Então vamos lá. Importa. Eu entendi que eu sou meu principal cliente. Tá bom. Então, e eu vi que eu adaptei muito no meu método de investimento. Eu quero dizer que eu aprendi muito com o cliente. É muito legal conviver com pessoas que têm prosperidade no patrimônio porque tu tens boas ideias. E muito do meu ímpeto, da minha vontade de investir em imóvel, Carlos, vem desse aprendizado. Porque até alguns anos atrás eu era o senhor CDI. Entende? Eu era o Faria Limer ali, o clássico CDI, LFT. Sou conservador na minha aplicação, gosto de estudar, enfim, tinha toda uma estrutura pensada, parte sucessória já bem estruturadinha, mas isso eu estou falando de 2018, 2019, quando vira essa chave de, poxa, o patrimônio dos meus clientes prosperam com imóveis. E eu vou unir a capacidade de matemática e capacidade de analítica que eu tenho com esse modelo. Então, eu vou te dar um exemplo meu aqui de Porto Alegre. Um investimento... Tu falou de alavancagem, né? Vamos definir o que é alavancagem, Carlos. Usar de forma inteligente e estratégica o teu dinheiro para gerar mais dinheiro. Ponto final. Tá bom. Então vamos lá. Eu tive agora uma oportunidade de um investimento num estúdio, 160 mil. O primeiro ímpeto do brasileiro, mesmo quem tem muito dinheiro, vou comprar à vista. Afinal, 160 mil eu consigo ter, digamos assim. Vamos partir dessa prerrogativa que tenho os 160 mil. Quando eu me descapitalizo em 160 mil, a um custo de oportunidade de 1%, eu deixo de ter juro de quanto? R$ 1.600 por mês. Ok. Então, a primeira coisa o investidor profissional e o grande investidor de imóvel não compra à vista. Instrumentos para pagar por esse imóvel. Nós temos 4. Nós temos consórcio, financiamento, home equity, crédito com garantia de investimento. Cada um com vantagens e desvantagens claras. Tu falaste para que eu discorra sobre elas. É muito simples. Quanto mais rápido for a liberação do dinheiro de um instrumento, mais caro ele é. Essa é a principal vantagem ou desvantagem. Qual é o mais barato aqui? O consórcio. Qual é o mais lento aqui? O consórcio. Qual é o mais rápido aqui? O crédito com garantia de investimento. Qual é o mais caro aqui? O crédito com garantia de investimento. A gestão patrimonial profissional é uma conversa de adultos com alinhamento claro de expectativa. Então vamos lá. Eu não compro à vista. Primeiro ponto. Tá, primeiro eu já chorei preço também, né? Que proposta não é ofensa. Era 200 mil, eu tirei por 160. Tá bom. Beleza, ok. Eu paguei 4 vezes de 10 mil, 10 vezes de 2 mil. Me descapitalizei só 60 mil nesse período. Quanto que eu ainda tenho rendendo? 100. 100 me dá R$1.000. Chegou o momento agora de eu pagar. Nesse imóvel, eu optei em focar por 2 caminhos. Consórcio. Compro uma carta contemplada, financio, numa operação de 115 meses. Então, a gente tem acesso a uma carta com ágio baixo, ou eu financio 420 meses para a parcela ser baixa. Por que eu financio com prazo longo, mesmo tendo uma condição financeira boa e mesmo o juro sendo alto, Carlos? Porque a parcela do meu estúdio vai ser R$1.000. Então, se eu alugar no Airbnb 5 dias, 10 dias no mês, eu pago. Isso é alavancagem. Então, quanto saiu de dinheiros do meu bolso para aquisição desse imóvel? 60 mil dinheiros. Eu tenho R$1.000 e poucos de parcela, mas eu tenho aqui o quê? 100 mil reais rendendo. Quanto que custa por mês esse imóvel? R$200? Se eu alugar 2, 3, 4, 5 dias por mês, a minha estrutura está paga. Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, quanto que esse estúdiozinho vale? 300, 400, 500. Quantos dinheiros eu investi? 60. Isso é alavancagem. Mesmo para quem tem dinheiro. A questão aqui não compromete a tua liquidez. E isso é inteligência. É isso, porque eu aproveito o melhor dos 2 mundos. Porque eu tenho de um lado um juro alto. Mantenho o teu dinheiro rendendo de forma inteligente e eficiente e faz boas compras. E é óbvio que esse estúdiozinho já está na minha holding, já está tudo pensadinho. É isso. E assim tu vai vendo o teu patrimônio prosperando vezes X. Porque, o valor hoje desse negócio é 200 mil. Só que eu investi 60. Só que a valorização é em cima dos 200, concordas?
Perfeito. E quando eu projeto, quanto ele fatura hoje, Carlos? E a gente tem isso, tá? Inclusive, mais uma vez, vou até olhar para a câmera, todo mundo que tiver aqui interesse em ter mais profissionalismo na gestão imobiliária, a gente tem uma ferramenta que eu coloco o CEP de onde eu quero investir e ele mapeia todo o Airbnb e já me diz quanto esse imóvel fatura, quantas diárias ele aluga por mês e qual o valor médio da diária. É isso. Então, de novo... Já faz o estudo da região para tomar uma decisão inteligente. Exato. Então, eu não vou investir... Eu não escolhi esse estúdio no empirismo, não. Eu estudei tudo antes para tomar a melhor decisão possível. Na matemática. Bom, a gente não vai ter tempo de explorar todas as ferramentas que tu falou, tá? Certo. Mas então fica a provocação aí. Quem quiser saber mais sobre, principalmente o home equity, que a gente não falou nada sobre ele, né? Que é colocar um imóvel com garantia e tirar um recurso suficiente até para comprar outro imóvel. Exato. Né? E do crédito sobre a carteira, né? Então, quem mobiliza o patrimônio líquido do cliente, né? Torna ilíquido aquele recurso e libera também um valor para aquisição. A gente não vai ter tempo para explorar, mas tu ainda pode se tu me permite, eu vi clientes fazendo isso e a gente assessorou isso em 2 momentos, muito simples. O que é o home equity? Eu deixo um imóvel como garantia para pegar um crédito. A taxa do home equity hoje, 1,5, 1,6 ao mês. Alta. Alta, legal a tua visão do alto e eu vou te trazer um contraponto. Que quando esses dias eu trouxe para um cliente, 1,69, a gente hoje tem cota home equity em 10 bancos. 1,69 ao mês e ele ficou uma fera. 1,69 é caro, etc e tal. Um cliente que hoje tem aproximadamente 20 milhões conosco e ele entendia que por ter 20 milhões ele tinha acesso a taxas diferenciadas. Eu deixei ele surtar, brinquei com ele, né? A gente tem uma boa relação, é o senhor D. Falei, tá. Surtou? Ele riu, né? Tá. Falei, deixa eu te explicar. Esse banco que ia te emprestar dinheiro, como é que um banco capta dinheiro? Via CDB. Esse banco te paga hoje 100% do CDI. Então, esse banco capta dinheiro a 1,05. Ele te empresta a 1,69. E eu entendo que sim, seja alto o custo. O home equity é rápido. Tudo que é rápido tende a ser mais caro. E esse cliente queria fazer a opção pelo home equity para comprar um imóvel de leilão com deságio. Então, nessa análise, primeiro, eu entendo o teu ponto e o ponto do senhor D sobre o home equity é caro, mas ele está caro por conta da questão macro, taxa de juro alta, e se tu tiveres um investimento cuja taxa interna de retorno seja maior do que o custo efetivo desse home equity, saiu barato. Isso é alavancagem. Isso, porque a gente fez uma cotação num prédio que ele não vai vender. Esse prédio já está lá, essa matrícula não tem nenhuma alienação ou hipoteca. A mesma coisa com a carteira dele, que ele poderia fazer um CGI, um crédito com garantia de investimento. Deixa o dinheiro dele rendendo, faz uma operação de crédito e vai para uma operação, digamos assim, que a TIR, que a taxa interna de retorno, seja maior que o custo de captação dele. Maravilha. Porque fez sentido? Fez sentido. Essa estava fora do script. Ó, quem está vendo aqui, veja a reação do nosso host aqui. Já quero comprar aqui ao vivo. Isso, tudo depende, né? Jonathan, nosso tempo encerrou. Que bom. Tá? De praxe, a gente está encerrando todos os episódios dessa temporada com dicas práticas, né? De quem está nos assistindo, se sentiu doído, sentiu alguma dor, sentiu alguma oportunidade, né? O que alguém que está nos assistindo pode, saindo agora aqui do nosso episódio, sentar aí com seus especialistas, com os profissionais, com a sua família, ou consigo mesmo, com a sua planilha, né? Tá. O que pode fazer para, de forma prática, mais bem estruturar o seu patrimônio, melhor estruturar o seu patrimônio e também considerar estratégias de crescimento do seu patrimônio. Um tema de casa? Exatamente. Ok. O tema de casa, vamos falar que é a prática da Marília. Essa cliente me trouxe a seguinte coisa. Imóvel por imóvel da carteira. Uhum. Ok? Mais prático que isso eu não vou conseguir ser. Mas vamos lá. Lista de imóveis. Um Excel. Beleza? Excel, tá bom. Alugado ou desalugado? Ocupado ou não ocupado? Uma coluna. Outra coluna. Quanto que recebe? Para saber o quê? Se aquele aluguel tá bom ou tá ruim. Indexador.
IPCA, IGPM, INCC, INPC, ok? Tá escriturado certinho? Já analisei a questão tributária. Faz esse Excel e olha o teu patrimônio como um todo, a parte imobilizada. Que aí tu vai analisar linha por linha. Então, o imóvel número 1 está alugado por tanto. Poxa, isso aqui é bom ou é ruim? E sempre bom e ruim com base em parâmetros adultos de rentabilidade. Pô, esse indexador aqui, esse contrato de locação vai vencer daqui a 3 anos, o indexador é isso. Será que esse indexador, o IGPM, por exemplo, tá alto ou tá baixo agora? Será que esse indexador é o indexador certo para esse imóvel nesse momento? Ok, esse imóvel aqui tá vago. O que eu posso fazer para ocupar? Será que eu mantenho ou não mantenho ele na carteira? Tema para casa. Faz esse Excel e conversa conosco, que vai ser um prazer olhar junto, né, esse Excel e, enfim, e contribuir de alguma forma. Tá. Jonathan Brignol, Head de Inteligência Imobiliária da Faz Capital. Muito obrigado pela aula. Sempre que eu converso contigo, eu aprendo muita coisa. Muito obrigado por isso. Eu que te agradeço, prazer, convite, e espero que a gente tenha cada vez mais interlocuções contigo pessoalmente e também com a nossa audiência. Sabe que podes contar conosco e com a nossa área para aquilo que tu precisares. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Não deixa de acompanhar amanhã também o 3º e último episódio dessa temporada, falando sobre internacionalização de patrimônio. Até lá!